Olá, pessoal. Tudo bem? A aula de hoje é sobre monômio ou termo algébrico. O monômio, ele só possui um termo. Quando tem dois termos, a gente chama de binômio. Quando tem três termos, trinômio. Acima de três termos, chamamos de polinômios. Então, a aula de hoje é sobre monômio. Monômio é toda expressão algébrica inteira representada apenas por um número ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, tá? Veja, expressão algébrica inteira quer dizer, o monômio não pode ter variável no denominador, tá? Pode ter número, variável não. Então veja, aqui é um monômio. Ele não tem variável no denominador, nenhum desses. Então no monômio, nós vamos destacar alguns elementos. Tá? Aqui, ó. O 3 é o que a gente chama de coeficiente numérico. Então, o monômio tem um coeficiente numérico e a letra, que é a variável, é chamado de parte literal. Então, no monômio nós temos o coeficiente numérico e a parte literal. Então, nesse caso, veio um número e uma variável. Tá? Então, aqui, quem é o coeficiente numérico? É o menos 10. Coeficiente numérico. Quem é a parte literal? É o A e o B. Tá? Parte literal. Entenderam? As letras é a parte literal e os números com o respectivo sinal é o coeficiente numérico. Neste caso aqui, quem é o coeficiente numérico? É o número 1. Ele não está aqui, mas você sabe que o número 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, ele está aqui, ó, multiplicado, só que não precisa ser colocado. Mas você tem que lembrar que ele existe aqui, ó, 1 vezes, tá? Quem é a parte literal? MN. Juntamente com seu coeficiente, expoente. Quando a gente retira a parte literal, o expoente vai junto. Tá? Então é isso. Monômio não tem variável no denominador, pode ter número. No monômio você tem o coeficiente numérico e a parte literal. Tá? Então vamos continuar resolvendo aqui outros exemplos. Neste caso aqui, menos x. Quem é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é menos 1. Está negativo? Ó. Então tem um 1 aqui. Ó. E a parte literal, quem é? Parte literal é o x, tá? Parte literal é x. Neste caso aqui, quem é o coeficiente numérico e quem é a parte literal? Neste caso, não é monômio.
não é monômio, porque tem variável no denominador. Monômio é uma expressão inteira. Aqui é uma expressão fracionária, quando vem variável no denominador. Então não é. Aqui é monômio, não é isso? Não. Não tem variável no denominador, mas tem dois termos. Então, não é monômio. E sim binômio, porque tem dois termos. Os termos são separados pelo sinal da adição ou da subtração, tá? Não pela multiplicação e nem pela divisão, é adição e subtração. Aqui também não é monômio. Então eu pus exemplos com monômio e exemplos que não são monômios. Por que aqui não é monômio? Porque tem variável no denominador. E aqui é monômio? É sim. O 8 pode sim ficar no denominador, não pode ter letra igual aqui, ó. Mas número pode. Então aqui, ó, coeficiente numérico. É monômio sim. O que é o coeficiente numérico? 5/8. Que é a parte literal? Parte literal é x e y ao quadrado. Quando a gente tira a parte literal, o expoente vai junto, tá? Agora, a observação. O que é monômio nulo? É quando o coeficiente numérico é igual a 0, tá? Então, quando o coeficiente aqui for 0, ele é um monômio nulo. Por exemplo, se você tem x e o coeficiente for 0, 0 vezes x vai dar 0. Aqui é um monômio nulo. 0 é um monômio nulo. Se você tem m ao quadrado, n elevado à quinta potência, mas se você multiplicar por 0, vai dar quanto? 0. Então, 0 é um monômio nulo, tá? E aqui tem uma observação importante. Todo número real é considerado um monômio, tá? Então, todo número 5, 8, se aparecer, é um monômio, tá? Não precisa vir parte literal para ser monômio. Se vier um número igual a 0, 0 é real, ele é um monômio, só que ele é monômio nulo, tá? Agora, vamos falar sobre o grau de um monômio. Grau do monômio. O grau de um monômio você encontra somando os expoentes de todas as variáveis, tá? Então aqui, ó, você pega 2 mais 5 é igual a 7. Logo, o grau desse monômio é sétimo grau, tá? O grau desse monômio aqui, que é as variáveis, é A e B. Aqui o expoente é 1 e do B é 1. Quando não tem nada, é o número 1. 1 mais 1, 2. Então, quem é o grau? Segundo grau, tá? Quando vem só uma variável, não precisa fazer nada. Basta pegar o expoente dela. Sexto grau, tá? Aqui, ó, 5. Quando não vem a parte literal, o grau é 0, tá? Então, não é grau 1, não é grau 2, é grau
0, tá? Grau 0. Se vier só número, não esqueça, é grau 0. E esse aqui? Aqui você soma 5 mais 3 mais 1. Dá quanto? 5 mais 3, 8 e 1, 9. Então é o que? Nono grau. Então isso é o grau de um monômio, tá? Então agora nós vamos falar sobre monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que apresentam a mesma parte literal, ou seja, são os monômios que têm a mesma variável, com o mesmo expoente. Tem que ter o mesmo expoente. Não basta ter as mesmas letras. Aqui, ó. 10x ao quadrado, y. Menos 2 terços x ao quadrado de y. Qual é a parte literal? X ao quadrado, y. X ao quadrado, y. Mesmo expoente, mesma letra. Então, eles são o quê? Monômios semelhantes. Semelhantes. Aqui, ó. Parte literal A ao quadrado, B ao quadrado, B ao quadrado. Então, eles são o quê? Monômios semelhantes. Aqui, ó. X ao quadrado, x elevado a 1. Y elevado a 1, y ao quadrado. Não são monômios semelhantes. Tá? Tem a mesma letra, x, y, mas os expoentes são diferentes. Então, não são monômios semelhantes, tá? E para encerrar, vamos responder esse exercício. Qual é o grau do monômio? 9 ao cubo, x ao cubo, y à oitava, z à quinta. É a mesma coisa, só somar. 3 mais 3 mais 8 mais 5. 3 e 3, 6. Com 8, 14. Com 5, 19. Então, o grau é o quê? 19º grau. Tá? Segunda, qual é o grau do monômio? M5, X3, Y4. Só que é o seguinte, ele quer o grau em relação à variável x. Então, nesse caso, pessoal, você não vai somar, tá? Ele quer em relação à variável x. Então, quem é o expoente de x? 3. Então, em relação a x, x elevado a 3, ele é o quê? Do terceiro grau. Se ele pedisse em relação a y, ele seria do quarto grau. Se pedisse em relação a m, seria do quinto grau. Então, veja. Você tem o grau do monômio geral, que é a soma de todos os expoentes, e ele pode pedir o grau em relação a uma única letra. Aí você pega só o expoente dela. Tchau e até a próxima.